Chegamos com mais um Farmacêutico Mais Saúde. No programa de hoje vamos saber como evitar e o que fazer quando temos desconforto gastrointestinal. Nossa conversa é com o Dr. Antônio Mendes, farmacêutico especialista no assunto. Não saia daí porque nosso programa tem muito mais. Voltamos em instantes. O tema central do programa de hoje são os problemas gastrointestinais. Quem conversa comigo é o Dr. Antônio Mendes. Ele é farmacêutico especialista em farmácia hospitalar e clínica, professor e pesquisador da área de farmácia clínica. Obrigada pela presença. Obrigado a vocês pelo convite, é sempre muito bom estar falando sobre esses temas que geram muitas dúvidas na população. Doutor, quais são as principais queixas relacionadas ao aparelho digestivo? No aparelho digestivo, as principais queixas que a gente avalia hoje em dia são a azia, que é o que a gente chama de queimação, a indigestão, que é o que a gente chama de má digestão ou um desconforto gástrico. Também temos diarreia, vômitos, enjoos, né? Que são essas são as principais causas, sintomas que aparecem dentro do grupo dos gastrointestinais, né? Como causa, né, a principal causa desses sintomas é, em geral, questões rotineiras, né? Alimentação, a falta de exercício físico, ou às vezes a presença de exercício físico excessivo também pode gerar algumas desses sintomas, né? Olha só. Né? Entre outras coisas que são um pouquinho mais complicadas, como infecções, né? Outras doenças, às vezes até a presença de algum medicamento que pode gerar esses sintomas, são algumas das causas mais complicadas que aí a gente necessita de uma avaliação mais específica desses sintomas. E com relação à azia, muitas pessoas fazem uso frequente de antiácidos. Para que eles servem e quais os riscos do uso prolongado? Os antiácidos, eles são medicamentos que são utilizados para cortar a acidez estomacal, né? Então, na fisiologia normal, o nosso estômago produz o ácido para fazer digestão alimentar, etc. Às vezes, quando essa produção de ácido ela é excessiva, ela pode gerar um efeito negativo, que é essa acidez que a gente chama de azia, que gera uma queimação no estômago do paciente, né? Os antiácidos, já coloca-se no nome, né? Antiácido, serve para cortar essa acidez, né? Então é uma reação química que faz com que o estômago fique mais neutro e não tão ácido, né? Então, e aí as pessoas tratam normalmente com esses antiácidos. Existe um ponto que é o uso excessivo desses antiácidos, né? Por eles terem alguns componentes como magnésio, alumínio, carbonato de cálcio, etc., podem gerar, quando o uso é excessivo ou a longo prazo, alguns efeitos negativos. É muito importante que a gente avalie que os medicamentos não são 100% seguros. Sempre a gente tem um risco de efeitos adversos. No caso dos antiácidos, os efeitos que mais aparecem são a presença de diarreia, de constipação, dependendo do tipo de antiácido que eu estou fazendo, e na maioria deles, dependendo do gosto que tem o medicamento, pode causar até náusea para esses pacientes. E é comum as pessoas fazerem uso de medicamentos para controlar a diarreia. Alguns dizem cortar a diarreia. Isso é recomendado, doutor? O uso de medicamentos para diarreia, ele é controverso. Por que a gente diz isso, né? A diarreia ela tem uma causa, em geral, sempre rotineira, também relacionada à alimentação, relacionada muitas vezes ao nervosismo, né? Às vezes até a medicamentos que o paciente faz de uso crônico. Por exemplo, pacientes que fazem uso de metformina, que é um medicamento para diabetes, podem ter diarreia associada ao uso desse medicamento, né? Então, antes de a gente pensar em utilizar algum medicamento para cortar essa diarreia, como você colocou, sempre é importante que a gente avalie a causa dessa diarreia, né? Então, o que a gente recomenda, em geral, no tratamento da diarreia é mais a reidratação oral do que o uso de medicamentos diretamente. E como é feita essa reidratação oral? Em geral, a gente vai utilizar o que a gente chama de soro caseiro, né? Vai depender da idade do paciente, quantos quilos tem, quanto ele está perdendo de água com essa diarreia. Então, sempre que for necessária fazer uma reidratação oral, que o paciente tenha essa diarreia, é importante que ele procure o profissional, por exemplo, o farmacêutico, para que ele oriente em relação a essa reidratação. Então, no caso de diarreia, é importante eliminar as toxinas e se reidratar. Sempre, sempre.
A gente não sabe, com uma avaliação simples, muito rápida, a gente não consegue ter certeza da causa da diarreia. Caso esse paciente tenha uma continuidade desse sintoma ou apareçam outros sintomas de alerta, como febre, vômitos frequentes, né? E aí sim a gente vai precisar de uma avaliação mais específica. Então, se um farmacêutico pega um caso assim na farmácia, é recomendado que esse farmacêutico oriente o paciente a fazer uma consulta médica, ir num pronto atendimento ou num serviço de emergência para fazer esse tipo de avaliação mais específica. De repente é o caso de usar um antibiótico, por exemplo, ou tudo tem que ter uma avaliação, né? O caso do antibiótico, sempre ele vai ter que ser previamente avaliado para o médico, né? No caso da diarreia que vai necessitar do antibiótico, o médico vai ter que fazer toda uma avaliação prévia para verificar se realmente aquela diarreia é causada por uma infecção e aí sim ele vai escolher o antibiótico adequado e prescrever e depois de prescrito, o paciente pode ir até a farmácia e o farmacêutico vai dar as orientações de como tomar, o que fazer além do antibiótico, né? Porque a gente tem que ter em mente que não só o medicamento vai resolver todo o problema. Além do uso do medicamento, esse paciente vai continuar se reidratando, vai ter que tentar evitar outras questões, como alguns laticínios que também prejudicam e podem piorar essa diarreia, fazer uma alimentação adequada. Leve. Isso, exatamente. Então fica o alerta, o uso de antibiótico é restrito à recomendação médica e com orientação do farmacêutico. No próximo bloco vamos falar de refluxo e outros desconfortos gastrointestinais. Agora chegou a hora que muita gente aguarda, as nossas dicas de bem-estar. Todo mundo conhece os alimentos que aumentam o colesterol, mas pouca gente sabe que alguns alimentos ajudam a controlar o colesterol no sangue. A nossa dica de hoje é mostrar quais são esses alimentos. Peixes ricos em ômega 3, como o salmão e o atum, a soja e seus derivados, o tomate, as frutas cítricas, como a laranja e o limão, nozes e castanhas, linhaça, quiabo, alho e a berinjela. Mas lembre-se, não basta incluir esses alimentos na sua dieta. Você tem que reduzir o consumo daqueles considerados os vilões do colesterol. Ao perceber dores nas articulações, procure a unidade básica de saúde mais próxima para investigar a possibilidade de ser uma doença reumática, como a fibromialgia. Essa e outras doenças que causam dor crônica têm tratamento gratuito pelo SUS. Na maioria dos estados brasileiros, há centros de tratamento da dor que atendem os usuários da rede pública de saúde. O SUS é seu. Use. Defenda. Junto comigo está o Dr. Antônio Mendes falando sobre problemas gastrointestinais. Doutor, nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas fazem ou usam para o alívio da azia. Vamos ver? Olá, Daiane! Hoje nós viemos às ruas para saber o que as pessoas andam fazendo para aliviar aquela queimação, mais conhecida como azia. Normalmente eu tomo um antiácido, geralmente um antiácido à base de alumínio ou de magnésio. Eu costumo tomar boldo, né? Alguma erva que cura. Geralmente eu compro na farmácia, por conta própria mesmo, eu compro o remédio, o omeprazol, e geralmente só isso que eu faço. Tomo água com limão ou água gelada. Eu costumo tomar chá de boldo, para mim resolve. Agora eu não sei se para outras pessoas seria o caso, né? Todo mundo tem uma receitinha, né, doutor? Mas quando chega aquela queimação, o que é mais indicado fazer? Sempre que a gente avalia a azia, um ponto importante é pensar em medidas não farmacológicas e farmacológicas. Nas medidas não farmacológicas entra bastante a parte da alimentação. Então, evitar fritura, evitar refrigerante, evitar bebidas alcoólicas, né? Bebidas associadas a café, alimentos associados a chocolate, porque tudo isso aumenta a chance de piorar a azia, né? E aí, quando a gente pensa nas medidas farmacológicas, né, o farmacêutico vai dar uma orientação sobre qual o antiácido usar.
A gente tem tipos de antiácido líquido, em tablete, em sachê, e aí junto na conversa com o farmacêutico vai poder orientar qual é a melhor opção para esse paciente. E as tão temidas úlceras, é verdade que algumas podem ser causadas por uma bactéria? E como é o tratamento? A úlcera é um estágio final, por exemplo, de uma azia crônica, de uma doença do refluxo gastroesofágico, que é quando eu vou ter uma lesão mais severa no tecido do estômago. Né? É um sintoma maltratado. Pode ser um sintoma maltratado. Né? E a gente, em alguns casos, quer dizer, na maioria dos casos, a gente vai ter associação com uma bactéria que chama H. pylori, Helicobacter pylori. Essa bactéria, ela facilita essa lesão e pode também aumentar a síntese do ácido, piorando essa lesão. Né? Então, como é que a gente trata esse tipo de paciente? Né? Quando a gente tem associação do H. pylori e esse diagnóstico é feito por endoscopia, né, é necessária uma avaliação médica específica, a gente vai utilizar o omeprazol ou o pantoprazol, que é um inibidor de bomba, associado aos antibióticos que vão matar essa bactéria para que esse paciente fique livre da bactéria e o tratamento seja efetivo. Caso a gente não tenha a bactéria associada, a gente faz o tratamento a longo prazo com esse inibidor de bomba que eu falei, que é para diminuir a síntese do ácido lá dentro do estômago. Ok, doutor. Então, para finalizar nossa conversa e reforçar o que já foi dito, como o farmacêutico pode ajudar as pessoas que têm desconforto digestivo? Os desconfortos digestivos, eles são muito prevalentes, aparecem muito na população, né? E às vezes o paciente, a primeira opção de um profissional de saúde que ele tem é o farmacêutico, né? É que o profissional que está mais próximo dele. Então o farmacêutico, o que ele vai poder fazer para esses pacientes com desconforto? Ele vai fazer uma avaliação específica, então você que tem um desconforto, é importante que vá à farmácia e pergunte para o farmacêutico o que é possível fazer. Lá o farmacêutico vai poder avaliar você e dizer, olha, você precisa de um acompanhamento médico porque é uma causa mais complicada. Ou não, vai te recomendar um medicamento, prescrever um medicamento para você e orientar o uso adequado para que você resolva esse sintoma de um transtorno menor. Ok, doutor, muito obrigada pelos esclarecimentos e pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer poder resolver essas questões aí com vocês. Obrigado. Farmacêutico em Ação é uma série que mostra diversas áreas de atuação do farmacêutico. Vamos acompanhar o episódio de hoje. O trabalho do farmacêutico ele é muito dinâmico, né? Aqui dificilmente a gente tem a mesma rotina todos os dias porque a gente tem vários fluxos de trabalho, né? Vários processos, vários profissionais trabalhando junto e como o nosso enfoque, né, é o paciente, então a gente tem que tentar assegurar que esse paciente receba o medicamento, né, de uma forma principalmente muito segura. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é gerenciar o uso do medicamento, desde o momento que a gente adquire até a administração no paciente. Chegamos ao fim de mais um programa e eu agradeço a sua audiência. Se você quiser rever alguma matéria, entrevista ou deixar a sua opinião, é muito fácil. Basta acessar a página do Conselho Federal de Farmácia no Facebook. Até o próximo programa. Tchau!